Se você tem o desafio de reter talentos, gerar desenvolvimento e contribuir com que a organização que você representa vá para outro nível, fique ligado que esse episódio tá incrível. Você está no Respostas Humanas, o podcast produzido pela Bravende em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos. E hoje nós vamos conversar sobre talento nas organizações, retenção e desenvolvimento. E adivinha onde nós estamos? Estamos no CONAR, Congresso Nacional de Recursos Humanos, um dos maiores congressos do mundo. Temos aqui milhares de pessoas e algumas pessoas especiais estão aqui com a gente compartilhando a sua visão sobre a transformação que a gente tem vivenciado no mundo organizacional. Mas antes de apresentar nossas convidadas, estou acompanhado de quem? Eli Soares? Eli Soares. Sou eu, um prazer estar aqui. A gente está no segundo episódio, aqui diretamente dessa Expo São Paulo, esperando 35 mil pessoas para falar das respostas humanas. Um prazer estar aqui com a Daniela e com a Carla. Muito bem. Carla Caracol e Daniela Lima, diretamente da Europa, né? O pessoal vai perceber pelo sotaque. Carla Caracol é diretora de RH do Grupo Renascença, né, que é uma rede de comunicação lá em Portugal, é isso? Sim, uma rede mídia. Rede de mídia. E a Daniela Lima, que é consultora e PhD em comportamento organizacional, que, aliás, Carla também é PhD em comportamento organizacional. Fizeram um doutorado juntos, foi isso? Foi. Legal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos. A nós. É um verdadeiro prazer estar aqui convosco. Sem hoje. dúvida. E aqui nesta fantástica CONAR. É uma honra enorme. É isso aí. Para mim é uma honra também escutar vocês, porque eu sou descendente de portugueses. Responsabilidade, meu Deus. Eu mato as saudades lá da terrinha, né? Que minha família é lá da Manteigas, coração da Serra da Estrela. Ótimo queijo. Fantástico, é lindo. Mas vamos lá, quem são vocês como seres humanos? Quem somos? Sem falar do que está no LinkedIn. E aí já a gente entra na nossa... Adoro essa abordagem. Eu posição. falo muito do lado A e do lado B. Eu detesto o lado A, que é aquela coisa muito formal, muito limpinha do LinkedIn. Eu acho que aquilo que nos conecta é precisamente o nosso lado B, aquilo que somos verdadeiramente. Posso lançar um desafio? Por favor. Claro. Nós conhecemos-nos muito bem. Se calhar apresentávamos uma à outra. Olha, muito interessante, porque já que se conhecem, já que são colegas de PhD, já gravaram um podcast que eu fiquei sabendo, então conseguem muito bem fazer a apresentação uma da outra. Então alinhadas com as tendências, que é quebrar padrão. Pronto. Sim, sem Não é dúvida. É uma coisa que nós adoramos fazê-lo e fazemos sistematicamente. E recursos humanos é cada vez mais isso. Exato. Mas ó, se apresenta e depois eu quero saber do olhar do comportamento organizacional, como que é lidar com quebra de padrões. Mas vamos lá, se apresentem. Então, quem começa? Começo eu? Faz favor. Olha, então falando um bocadinho sobre a Daniela Lima, para mim a Daniela é um ser humano extraordinário, é uma pessoa sempre muito disponível, sempre com imensa vontade de partilhar aquilo que de melhor tem, é uma pessoa muito dedicada à família, muito dedicada aos amigos, com imensa vontade de aprender, de se desenvolver, de se desafiar. E é uma pessoa que procura sempre estar rodeada de pessoas positivas, mas sobretudo procura pessoas diferentes dela, que é para poder desenvolver as suas competências, poder crescer. E isso torna ainda um ser humano ainda mais extraordinário. Para além disso, é uma mãe maravilhosa, é uma amiga extraordinária e é uma profissional 5 estrelas. Ui. Agora a responsa aumentou. Aumenta a responsabilidade. Sério, Carla, obrigada. Olha, eu estou emocionada. Bem, a Carla é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que eu admiro imenso, é uma pessoa que eu arrisco a dizer que senti sempre vontade de continuar a aprender com ela. Eu aprendo com ela sistematicamente. É uma pessoa muito generosa, tem um coração enorme, é uma pessoa que parece muito bem disposta, muito boa onda mesmo, adora o Brasil, adora Ivete Sangalo, ok? E qualquer dia eu vou, entre aspas, perder a minha amiga, porque ela vem viver para o Brasil, ok? Ela de facto tem 5 estrelas, sempre muito bem disposta.
Obrigada. Já disse que és inteligente, não já? É isso aí, vamos trocar um pouco, porque eu quero viver um tempo em Portugal, né? E você vem viver um tempo aqui. Mas Sem vamos lá. problema algum, vamos nessa. Vamos lá. Carla, você traz consigo uma visão multidisciplinar do RH. E pensando em talentos para as empresas, nós podemos dizer que este caminho de visão mais macro é o desejo atual na busca do RH, até para ter uma atuação estratégica. Como é que você enxerga essa questão? Olha, nós dizemos há muitas décadas que somos verdadeiramente estratégicos, o que para mim é uma verdadeira falácia. Nós tornámos-nos estratégicos, sim, durante a altura da pandemia. Não posso generalizar esta perspectiva, não é? Há muitas empresas que já têm uma visão estratégica há muito tempo. Contudo, de uma forma mais sistematizada e mais global, é realmente um fenómeno mais recente. Mas também isto acontece porquê? Porque, na minha perspectiva, porque muitos dos profissionais de recursos humanos, até ao momento, ou seja, até à altura da pandemia, circunscrevia aquilo que são as suas atividades muito aos processos típicos de recursos humanos. Falávamos em treinamento, falávamos em avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, e não saíamos daí. E isso limita imenso aquilo que é o nosso campo de intervenção. É evidente que a pandemia veio transformar tudo isto e veio tornar realmente a nossa área muito importante para o negócio. Tudo aquilo que é motivação, satisfação, felicidade organizacional passaram a ser parte integrante do nosso mindset diário, mas não apenas por si. São parte integrante daquilo que é a avaliação e a potenciação do potencial e do talento que nós temos dentro das organizações para contribuir diretamente para os resultados. E só assim é que nós conseguimos balancear aquilo que é o melhor das pessoas para o melhor do negócio e conseguirmos realmente potenciar esta simbiose dual. E isto traz uma responsabilidade acrescida nos recursos humanos. Ora, só quando ela é bem conseguida, só quando somos bem sucedidos neste pressuposto é que somos verdadeiramente estratégicos. Até lá somos apenas técnicos, não somos gestores e não somos business partners. E até um despertar para poder ter a consciência de que, opa, acho que a gente não está tão estratégico, já nos aponta melhor um caminho para poder criar efetivamente a estratégia. Então, acredito que o fato de a gente tomar consciência disso já nos coloca melhor no caminho de resolver essa questão. Sim. Tem uma pergunta aqui direto para a Daniela. Os seus estudos, eles são na área de erros humanos, segurança comportamental. Como que essa experiência acadêmica e profissional se revela na gestão de talentos nas organizações? É extremamente importante porque nós, quando estamos a pensar na questão do erro, o erro deve ser entendido como algo que pode e deve ser integrado nos sistemas. Eu, quando erro, não devo olhar, não devo ter problemas em falar sobre esse erro. Eu devo perceber porque que estou a errar ou porque que as pessoas com quem eu colaboro estão a errar e ajudá-las a desenvolver. Ou seja, tudo aquilo que não corre tão bem serve como informação e permite enriquecer o sistema e permite ajudar a desenvolver as pessoas, correto? Se eu identificar áreas que não são tão fortes, não é? Em que as pessoas podem melhorar, então eu sei qual é o plano de desenvolvimento que devo traçar para essas pessoas para as ajudar. Ou às vezes até mesmo eu, não é? Como líder, pode ser que eu também não esteja a fazer as coisas da maneira adequada ou não esteja a dar a desenvolver as pessoas as competências que elas devem ter para poder trabalhar e ser mais criativas e melhorarem, correto? De facto, nós queremos pessoas que, se queremos ter talento, nós temos de perceber quem temos, o que é que temos e o que é que pretendemos ter para o futuro. E sem este movimento não conseguimos ter as pessoas que nós ambicionamos no futuro, não é? Que é para alavancar o negócio. E falando de erros humanos, né, essa questão da segurança, existem algumas áreas em que o erro tem que ser zero, ou pelo menos busca-se que o erro seja zero, porque às vezes você tem vidas que podem ser impactadas. Puxa, errei numa cirurgia. E aí? Não convém. Não convém. Mas ainda assim, é assim, temos de entender que o erro é condição humana. Tá. Correto? Nós sabemos que as pessoas erram. Agora, nós temos de entender quais são os erros ou o que é que pode correr mal, não é? Que é para conseguir trabalhar a partir dali. Não é? Ter ali uma margem. Sim, e aí o que eu ia complementar, eu acredito muito que ou eu acerto ou eu aprendo, né? Então você transforma o erro em aprendizado. Mas eu queria trazer o seguinte, porque tem algumas empresas, né, que se estabelecem processos e aí tem ali a história de evitar erro ao máximo.
E aí tem uma questão da cultura, de que a gente errou, a gente aprende, e o ser humano, dependendo, né, do contexto, a gente sabe que o medo é uma emoção básica, né? Medo do que vão pensar, medo de perder o controle, medo de errar. E aí a minha pergunta é, como criar um ambiente, se você tem algumas dicas onde você cria um ambiente mais seguro, e qual o papel do RH nesse processo? Assim, se nós entendermos que errar é humano, se nós trabalharmos numa lógica da responsabilização e não da culpa, porque o que acontece muitas das vezes é a pessoa errou e então nós queremos identificar rapidamente culpados. A culpa não existe, não. Devemos entender, devemos procurar pessoas, os responsáveis, devemos identificar quais foram o que é que correu mal, que é para conseguir melhorar, para introduzir nesse processo a melhoria, correto? Porque assim, vamos errar todos, correto? Temos de tentar atenuar esses erros, antecipar através de avaliações de risco e introduzir mecanismos que nos permitam continuar a melhorar. É um processo de construção, é aprendizagem. E existem alguns estudos acadêmicos, algo ligado a esse contexto, né? Vocês que fizeram doutorado e tudo mais. Se existem vários estudos. Nós, na investigação que eu desenvolvi, nós percebemos que no erro, quando alguém erra, existem vários modelos, existem várias ferramentas e existe principalmente a grande preocupação de perceber qual é o caminho a seguir, correto? Temos teorias recentes que falam em processos na resiliência, correto? Na capacidade que nós temos de esticar, não é? E de ir desempenhando e de ir sendo adaptáveis, não é? Porque todos os dias a desempenhar a mesma coisa nunca o desempenhamos da mesma forma e de facto esta capacidade de ter de adaptarmos e de melhorarmos e de percebermos qual é o caminho, de facto é a chave, não é? É percebermos o que é que varia, como é que varia e se varia, porque é que está a variar e como é que nós podemos melhorar. Mas há uma questão, se me permitem, que é, nós temos estado a falar aqui do erro. Daniela trabalha as questões do erro em termos de segurança. Sim. O erro faz parte de qualquer atividade. Sim. E nós temos que trabalhar isto também a nível comportamental dentro das organizações. O nosso podcast hoje é sobre talento. Sim. Se nós queremos otimizar o potencial que temos disponível, nós temos que assumir à partida que as pessoas não estão num nível de proficiência espetacular. Portanto, é natural que em todo o processo as pessoas errem. E isso faz parte do processo de aprendizagem. Portanto, o que é que nós, recursos humanos, temos que fazer? Temos que estabelecer uma cultura onde o erro é permitido, porque os processos de inovação, os processos criativos, integram sempre uma margem de adaptação e de coisas que vão correr menos bem. E aqui dá-se a aprendizagem individual, mas também se transforma através das Learning Organizations. Nós conseguimos ter empresas, organizações que são efetivamente aprendentes. São organizações que aprendem com este processo de evolução e isto faz parte. O que é que muitas vezes são aqui os grandes obstáculos? As lideranças, se me permitem dizer. Sim. Que é muito fácil condenar, é muito fácil apontar o dedo, é muito fácil atribuir a responsabilidade, a culpa, conforme a Daniela dizia há pouco. Porquê? Porque os nossos líderes, a maior parte das vezes, e responsabilidade se calhar nossa, não estão preparados para que os seus liderados, os seus subordinados, os seus colaboradores errem. Porque aí terão que assumir a responsabilidade também por eles. É uma corresponsabilidade. E nós temos que trabalhar as lideranças para que este erro seja trabalhado em cooperação. Porque só assim é que nós conseguimos, nós há pouco falávamos do lado B da relação, só assim é que nós conseguimos que efetivamente tenhamos equipas suficientemente estáveis, fortes, para conseguirem adaptar-se aqui às novas exigências do mercado. Muito bem, até estava pensando na questão aí dos talentos, de atração de talentos. Quando você tem uma empresa que tem essa margem de erro, ou que esse erro é possível dentro de um processo, que ele seja rápido de ser resolvido e que ninguém seja culpabilizado, mas que toda uma equipe assuma uma responsabilidade
para que isso não Não se repita mais, muito provavelmente essa empresa vai atrair muito mais talentos e também fazer com que esses talentos fiquem. Eu até queria que vocês falassem um pouco desses desafios atuais para poder atrair os melhores talentos e fazê-los com que eles permaneçam na empresa. Deixa-me dizer-te uma coisa, na minha perspectiva, eu não sei se é a perspectiva da Daniela, mas nós falamos muito em atração de talento, em ir buscar ao mercado pessoas diferentes, pessoas com novas ideias para dentro da organização. Isto é espetacular e é super necessário. Mas há uma coisa que nós nunca podemos perder no campo de visão, que é os colaboradores que já lá estão. O nosso talento interno, que muitas vezes está cristalizado porque nós não os desafiamos, nós não identificamos corretamente o potencial que estas pessoas têm. E as pessoas naturalmente vão baixando os braços porque não se sentem valorizadas e reconhecidas. Quando falamos em atração de talento, falamos sim em ir buscar ao mercado pessoas com uma visão diferente, que trazem aqui uma visão nova, fresca, não é? Para o negócio, algo de novo, mas as pessoas que lá estão são super críticas, conhecem a cultura, conhecem os colegas, podem ter relações de confiança que permitem cooperação mais fácil, podem tornar mais ágeis os processos porque têm os tais competências que são críticas para o negócio e muitas vezes nós, através dos processos de avaliação do desempenho, quando cruzamos apenas aquilo que é o desempenho com o desempenho esperado, falta-nos a outra parte, que são os comportamentos diferenciados, positivamente diferenciados, que as pessoas nos trazem e que nós muitas vezes não temos sensibilidade para valorizar o quanto isto pode ser importante para a nossa organização. Esta questão do talento interno é super, super, super importante dentro das nossas organizações. Tem muito a ver com o olhar, o vir a ser do outro, não exatamente aquilo que ele é naquele momento, mas o que ele pode se tornar, como que ele pode se desenvolver a partir do olhar estratégico. Absolutamente. Nós temos que ter aqui uma visão sobre o potencial das pessoas. Não são as hard skills que nos vão dar esta análise fina, não é? São as competências mais soft. E isto tem tudo a ver com atitude e comportamento. Uma pessoa que tem imensa vontade de aprender, de se desenvolver, de se tornar a sua melhor versão, é uma pessoa que tem um potencial enorme de desenvolvimento pessoal e de contribuição para o negócio. São estas pessoas que eu quero ao meu lado a trabalhar. Não são as pessoas que se limitam aos descritivos funcionais, aos job descriptions. São pessoas que se superam, que querem mais. Agora, isso você quer porque você está nesse movimento. Eu estou absolutamente nesse movimento. E quando você está numa empresa, tem muita gente que está nos assistindo aqui ou nos escutando e atua numa empresa, a pessoa está procurando desenvolvimento, busca pessoas assim, mas quando ela vai olhar para as lideranças dentro da organização, são lideranças que vêm do modelo mais tradicional, que estão mais baseado em comando e controle. E para exemplificar isso, encontrei um amigo empresário esses dias, fazia muito tempo que eu não via, ele me encontrou e falou, pô, Carlos, você ainda faz lá as palestras? Eu falei, muito mais que palestra, a gente atua com educação corporativa, consultoria organizacional, mas por quê? Ele falou, pô, tô com problema lá na empresa. Ele tem uma empresa que atua no segmento gráfico e tal, uma empresa deve ter uns 180 colaboradores. E eu falei, mas por quê? Ele falou, pô, tô perdendo muita gente e tô perdendo gente da produção. Eu falei, tá, mas me fala um pouco mais. Aí ele falou, então eu tenho... eu tava conversando com a profissional que atua no nosso DP, que é o que ele chama aqui no Brasil de departamento pessoal, né? Sim. Cuida só da parte mais burocrática e tal. Administrativa, enfim, que é importante. E aí eu falei, mas você tem um DP ou você tem uma área de recursos humanos? Como que tá a questão? Aí eu vi que ele não tinha, mas me chamou a atenção que eu falei, pô, antigamente as pessoas não pediam conta, porque depois que a pessoa fica 3, 4 anos comigo, ela não quer abrir mão do seguro-desemprego, do fundo de garantia e tal, que tem aqui no Brasil, né? Sim. E aí eu falei, você tá me dizendo então que antes você retinha pessoas porque você não demitia, as pessoas ficavam? Bom... Que é terrível. Pra gente que tá olhando para desenvolvimento, uma visão mais ampliada, isso é coisa do passado, mas ainda tem muita empresa que você tem pessoas que têm um olhar parecido com isso. E aí, como é que a gente faz para... porque não é só uma responsabilidade nossa da área, quem atua na área de recursos humanos, mas eu acredito que todo líder tem que ser um gestor de pessoas e tem que ser um profissional de RH no contexto que ele está inserido ali. Repara, quem gera as pessoas não somos nós, recursos humanos, são os líderes transversalmente na organização. Nós somos facilitadores. Nós temos é que preparar as lideranças para isso, certo? Sim, mas ainda assim, eu também acho que nós, enquanto organização,
temos de investir nos nossos líderes, correto? Porque aqui, às vezes é um bocado, é uma relação complexa, porque se por um lado os líderes têm de ter esta capacidade, por outro lado as organizações também têm de os dotar dessa capacidade. E o que nós percebemos muitas das vezes é que nós exigimos dos líderes, mas não os preparamos para os desafios. Lá está o líder que cristalizou, o líder que não está tão à vontade com estes temas. E que não é suficientemente seguro e que tem medo de dar oportunidades aos seus colaboradores. Exatamente, é isso mesmo, correto? Um bom líder é aquele que deixa as pessoas serem elas próprias, manter aqui uma relação de confiança, de amizade e que estimula as pessoas a crescer, mas eles próprios não fizeram esse crescimento. E aí você tem um desafio porque é o medo. Você tem o medo de perder o controle, medo do que vão pensar, o medo de perder aquele espaço, medo de ser ultrapassado. Sim. Que ele aprendeu que, eu tenho que saber mais que o time, tenho que dar o comando, tenho que direcionar, né? Você tem até liderança situacional, que faz todo sentido no momento, dependendo do tipo de liderado que você tem, mas a gente começa a ter que lidar com equipes que vão aprender e vão descobrir coisas que os líderes ainda não sabem. E aí você começa a ter lideranças que estão acostumadas num modelo de gestão, que precisam trabalhar mais o protagonismo, precisam se tornar pessoas que não têm todas as respostas, demonstrar certa vulnerabilidade. Sem dúvida. Não têm que ter todas as respostas. Concordo plenamente. A vulnerabilidade, a fragilidade faz parte. Os Sem líderes dúvida. também são seres humanos. Faz parte. Nós temos que normalizar isso mais, aproximar as pessoas. E nós falamos tanto em humanização das relações dentro das organizações. Se nós não partilharmos mais de nós, como nós começámos aqui ao início a falar um bocadinho do nosso lado B, se os líderes não fizerem isto dentro das organizações, não vão ter relações de proximidade com os seus colaboradores. Ora, isto é altamente castrante para as relações. Não vai haver relações de confiança. Vamos ter sim relações de poder, relações de controle. E não é isso que nós queremos absolutamente. Há tempos dentro das organizações onde isso é crítico, porque senão a coisa não avança. É preciso muitas vezes dar um murro na mesa e assumir o controle. Mas é pontual. Não é este o perfil de líder que nós queremos nas organizações. Sim. Agora, falava da direção de pessoal, não é? E achei piada porque nós há pouco falávamos muito da estratégia, dos recursos humanos como estratégicos, mas quando o processamento salarial não corre bem, meus amigos, toda a gente se lembra da parte administrativa. É hipercrítico. E nós, nesta senda de querer mudar e de querermos ser estratégicos, muitas vezes descuramos aquilo que é a base, que é o departamento de pessoal, que são as partes burocráticas e administrativas, é o estar em compliance e garantir que todas as nossas pessoas recebem os seus salários no tempo certo, com as rúbricas certas. E não só. Outras questões que nós temos que assegurar, como as questões relacionadas com segurança e saúde no trabalho. Sem dúvida. Muitas vezes descurámos e que descurámos até ao momento da pandemia e, entretanto, quando veio o Covid, percebemos o quão relevante e o quão estratégico era. Até falando em proximidade, a gente não pode deixar de citar essa questão de vocês terem atravessado um oceano para estarem aqui. A Carla, a gente já sabe que gosta muito do Brasil, mas Daniela, a primeira vez. Amei. Tô amando. E já amando o Não, Brasil. vou voltar. E assim, como isso é interessante, né? A gente tá aqui, a gente não se conhecia, vocês estão vindo de outro país, de outro continente, e aqui a gente divide os mesmos desafios, as mesmas questões. Quer dizer, a vulnerabilidade, ela está para o ser humano, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer momento que ele esteja se reunindo. E eu queria que vocês comentassem um pouco dessa questão de estar no Brasil, de olhar esse Brasil pelo ponto de vista do recursos humanos também, por favor. Daniela, força. Então, eu acho extremamente interessante, e ontem tínhamos exatamente essa conversa, é que os desafios neste momento ao nível das pessoas, das nossas pessoas, são transversais. Nós, sinceramente, é interessante porque temos partilhado imenso e eu tenho aprendido imenso desde que cheguei, e cheguei só no sábado, porque de facto eu sinto neste momento que no Brasil e o tema é esta humanização das pessoas, e para mim é extremamente importante a questão da humanização. Eu trabalho com pessoas, eu gosto de pessoas, eu quero que as pessoas saiam bem e cheguem ainda melhor, que as pessoas se sintam plenas e completas. É o meu trabalho, é aquilo que eu acredito, no bem-estar,
correto? E acredito que as pessoas só estão bem quando têm todas estas dimensões acauteladas, correto? E de facto é um privilégio estar convosco, é um privilégio estar com a Carla, que tenho aprendo sempre imenso O que com vocês ela. mais gostam quando vocês se relacionam aqui com os profissionais da área de recursos humanos brasileiros? Olha, eu posso ser sincera, certo? Por Claro. favor. Cuidado. O alto astral. Não, eu vou-me controlar. O alto astral. Aí já vamos se empolgar, A né? boa vibe. Sim. É sempre com o pensamento positivo na solução. Não há o triste fado que nós muitas vezes padecemos em Portugal. Sem dúvida. É sempre o foco na solução e sempre com um sorriso na cara, com boa disposição. Mas eu acho que no Brasil vocês sentem que a Europa é muito avançada. Não. O Brasil está a anos-luz de muitas coisas que nós fazemos na Europa. Eu venho aqui beber conhecimento, experiência com imensos profissionais de recursos humanos brasileiros. Aprendo e tenho vindo a aprender ao longo destes anos imenso com as pessoas da ABRH Brasil e com todos os demais que tenho tido a possibilidade de falar através da ABRH Brasil. São profissionais extraordinários, super empáticos, muito disponíveis para partilhar o que sabem connosco. Portanto, tem sido verdadeiramente incrível. E ó, isso que vocês estão trazendo é importantíssimo para o profissional aqui do Brasil, porque às vezes tem muita gente que não se valoriza, né? Sim. Para reconhecer o seu valor, se apropria da sua importância. Mas Então olha é que nós muito somos legal todos escutar um isso. bocadinho assim. Somos Sim. todos um bocadinho assim, Sim. não é? Sim, sem dúvida. Eu acho Não, que sim. os profissionais brasileiros de recursos humanos são verdadeiramente extraordinários. São absolutamente incríveis. Eu estive muito recentemente na ABRH de Alagoas e as pessoas com quem eu tive a oportunidade de falar, pá, abriram-me aquilo que é o meu espectro de mindset em relação às práticas de recursos humanos no Nordeste, que eu desconhecia em absoluto. Não estão minimamente atrás do que aquilo que nós fazemos em Lisboa, em Portugal, em Espanha, em Itália. E até mesmo porque hoje a gente tem muito mais acesso do que antes tínhamos. Então hoje qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo ela consegue aprender. Eu tive nos Estados Unidos num evento também internacional da área de educação corporativa e eu fiquei impressionado o quanto o Brasil está muito alinhado. Por quê? Porque, na verdade, Sim. hoje a informação está disponível, está democratizada e aqueles que têm protagonismo, têm capacidade de aprender e buscam se desenvolver, com certeza, isso é em qualquer lugar do mundo. Né? Assim tenhamos humildade para assumir que não sabemos tudo É isso aí. e que podemos aprender com qualquer pessoa. Deixem-me dizer-vos que nós viemos também integrados numa delegação não apenas portuguesa, mas de lusófona, com muitas pessoas de África. E é verdadeiramente extraordinário também o que é feito em países como Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné. É extraordinário. Mas nós sabemos o quanto foi chato, para não dizer triste, a ABRH ter feito o CONAR em 2 edições digitais, certo? Sim. Mas isso também foi uma oportunidade para nós, que estávamos à distância do outro lado do oceano, podermos ter aqui uma aproximação maior com aquilo que é feito Legal. aqui nesta extraordinária associação. Portanto, também foi um momento de aprendizagem, de flexibilizar relações. A gente precisa agradecer profundamente esse depoimento de vocês e assim, não só eu, Elisa, que recebo isso para dizer, não, a gente no Brasil a gente está lutando e a gente está conseguindo alguns avanços e isso está assim equiparado e nós temos a possibilidade de trocar, quer dizer, a gente oferece para vocês e também recebe de vocês. Nós não estamos só no momento de receber porque a gente não tem nada. E essa questão que o Carlos falou, de a gente não se valorizar, é muito presente no Brasil, muito. E vocês podem contar comigo, porque eu vou levar esse depoimento de vocês a todas as pessoas que eu encontrar. Porque eu vou dizer, não, olha só, o Brasil sim tem se tornado referência em muitos aspectos. E a gente pode se orgulhar disso para continuar fazendo. É Para extraordinário. continuar fazendo isso. Eu dizia isso aos colegas de Alagoas, eu dizia-lhes, mas aquilo que você me está a dizer é aquilo que eu faço habitualmente. Portanto, estamos absolutamente alinhados, mas porque as pessoas estavam a sentir que ainda não estavam lá no ponto ótimo. Estão. Quer dizer, ninguém está no ponto ótimo. Nós também não estamos no ponto ótimo, temos imensa margem para aprender. Agora, que estamos absolutamente alinhados, estamos todos com os mesmos desafios.
são desafios globais. Esta questão da humanização, que há pouco a Daniela falava, a questão do erro, que nós falávamos, o assumir uma cultura de erro dentro das organizações, assumir uma cultura de não cristalização do talento, de dar oportunidades, de desafiar, de desenvolver competências, não é de reter, é de atrair continuamente as pessoas. Nós queremos que as pessoas vistam a camisola verdadeiramente, que se sintam bem, que se sintam valorizados, reconhecidos nas empresas e que queiram ficar voluntariamente. Não porque tenham um bom plano de saúde, não porque têm um lugar, um posto de trabalho estável, não, é porque estão apaixonadas por aquilo que fazem e pela empresa que representam. Deixa-me dizer-te, tu queres renovar sistematicamente o contrato psicológico? Quero. Verdade. Não, é o contrato. Que uma coisa é o contrato formal e o contrato psicológico e principalmente das relações, né? Exatamente. Bom, o papo tá incrível e pra gente caminhar pro nosso fechamento, depois pedir pra vocês falarem como é que as pessoas encontram vocês. Quais respostas humanas vocês gostariam de dar para o tema talento? As respostas humanas, não sei se percebi. Respostas humanas que vêm não só da razão, vêm do coração também. Quando a gente fala de talento, saúde mental. Bem, quando nós falamos de saúde mental, eu adoro isso. É o tema da Daniela. Sim, é o meu tema. Porquê? Porque a saúde é um estado holístico, não é? É um estado em que nós estamos bem fisicamente e estamos bem psicologicamente. E só esta combinação perfeita nos permite continuar a ter vontade de continuar a evoluir. Ou seja, é um processo, não é? Que nós vamos desenvolvendo, é um processo evolutivo, é uma vontade de caminhar, correto? De errar, aprender e caminhar, correto? E de facto, a saúde mental é o tema neste momento, porque se nós não estivermos bem, ninguém está bem ao nosso lado. Não conseguimos dar o extra mile, como diz a Carla, que é para aumentar o nosso desempenho em contexto organizacional. E como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas me encontram? No LinkedIn, o meu nome é Daniela Lima e estou também na www.sweifer.pt. Acho que está tudo e no Facebook e no Instagram. Quer soletrar o www.swaifor.pt. Tá? Perfeito. Carlos, ficou? Ficou. Obrigada. Ficou aí para vocês que estão nos escutando, nos vendo? Legal. Obrigada. Bom, e você, Carla? Então, talento, deixa-me pensar. É simples, acho eu. Sabes que a minha tese de doutorado foi sobre talento. Sim. É um tema que me apaixona imenso. Falar em talento é falar em não cumprir apenas aquilo que está no contrato de trabalho. É falar acima de 100% do desempenho. Não sobre aquilo que está no descritivo funcional, mas procurar estar sempre no tal extra mile. Okay? É aproveitar todo o potencial que tenho para contribuir para o negócio e para o meu desenvolvimento enquanto indivíduo. E nós falamos muitas vezes, a carreira está em desuso, as pessoas já não ligam à carreira. Mentira. As pessoas continuam a valorizar imensa carreira. Portanto, o que é que as organizações têm que fazer? Aproveitar o talento das pessoas e desafiá-los a serem cada vez melhores e cada vez mais. Porque muitas vezes as pessoas já desacreditaram delas mesmas. E isto é extraordinário quando nós temos organizações e líderes que estimulam as pessoas a serem cada vez melhores e que dão oportunidades e que desafiam e que integram as pessoas, muitas vezes em equipas multidisciplinares, onde têm capacidade de aprender outro tipo de competências altamente improváveis. E isto acontece imenso e cada vez mais é necessário nas áreas de recursos humanos. E nós, para conseguirmos atingir esse ponto de talento ótimo das nossas pessoas, também precisamos de nos autoquestionar. Não nos limitarmos apenas às áreas típicas de recursos humanos, mas falarmos cada vez mais em marketing, em finanças, cada vez mais em contabilidade, cada vez mais em estratégia pura e dura, em gestão. Não descurar essas áreas. Nós precisamos de todo esse manancial de conhecimento para falarmos a linguagem das nossas pessoas nas diversas áreas dentro das organizações, para criarmos relações de confiança, para que as pessoas não sintam medo de errar, não sintam medo de aceitar os desafios e que aceitem realmente que o futuro é possível
numa perspectiva muito mais positiva do que é hoje, independentemente de gostarem de fazer aquilo que estão a fazer, mas há todo um futuro disponível para fazer. Mas nós precisamos de ter organizações que apoiem, que incentivem, tal como nós, muitas vezes, nós também temos imensos receios. Eu digo-vos que estou apavorada amanhã para falar para 30 mil pessoas, portanto tenho receios sim. Qual é o segredo? Estarmos bem acompanhados, termos pessoas que acreditam em nós, que nos estimulam a ser a nossa melhor versão, que nos apoiam, que nos abraçam e que incentivam. E isto é extraordinário, termos isto nas organizações. Ó, que aula, hein? Estou aqui, eu vou ter que assistir umas 3 vezes de novo. Ó, eu para anotei poder absorver muita coisa aqui, ó. todo esse conhecimento. Para mim ficou a história de contribuir com as equipes para que não se cristalize os talentos, né? Sim. Olhar para esse talento interno sempre. Será que eu preciso buscar fora mesmo? Será que eu posso olhar ainda para dentro e desafiar mais a minha equipe, a questão do erro? Muito bem, você que está nos acompanhando, se inscreva no canal da BRH, compartilhe também todo esse conteúdo para a gente atingir mais gente. É isso aí. E como que as pessoas te encontram? Olha, no LinkedIn, Carla Caracol. Caracol, eu não sei se vocês sabem o que é. Vocês comem caracóis, não é? Eu adorei quando eu fui para Portugal. É o É um caracol. bichinho pequenino, isso. um bocadinho lento. Não há muitos Sabemos. caracóis em Portugal com o mesmo nome do que eu. Portanto, Carla Caracol encontram facilmente no LinkedIn. É isso aí. Carla, obrigado. Obrigada Obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Obrigada. Daniela. Muito obrigada, Foi Carla. uma honra Muito estar aqui convosco. A honra foi nossa. E Elis, obrigado. Satisfação. Companheira aí de jornada, segundo episódio aqui no Conar e tá só Tem começando. muito mais ainda, só começando. Feras, vocês são feras. né? espetaculares. Que bom. Obrigado, viu? Obrigada. Nós Isso aí. é que agradecemos. Vamos lá, um grande abraço e até o próximo episódio. Fique ligado.